Uma lição de vida. Atletas vencem com força de vontade os limites físicos. Antes tarde do que nunca, um grupo de estudantes busca aulas especiais para recuperar o tempo perdido. Arte na grande tela. Sala da Casa de Cultura Mário Quintana leva ao público filmes fora do circuito comercial. Os dois lados da moeda. De um lado, poucos que têm muito. Do outro, muitos que não têm nada. Prepare-se, está começando o 359 TV. Contraste. Um terço da população brasileira vive em condições de extrema pobreza. Por outro lado, 2.700 pessoas declaram ganhar R$500 milhão por ano. Meu sonho é trabalhar e ter minha casa e não morar mais na rua. Meu sonho é ter bastante dinheiro para poder gastar aqui no shopping. No Brasil, 90% da população ganha menos de R$ 640 por mês, enquanto 2.700 brasileiros declaram ganhar mais de R$500 milhão ao ano, cerca de um terço da população vive abaixo da linha de miséria. A Receita Federal está revelando, através de análise feita em cima do imposto de renda, que 15% de todo o patrimônio listado está em poder de 1% da população. Existe muito contrato de gaveta, muitos negócios que estão interligados. Então, na real, esse 1% dos declarantes tem muito mais do que aquilo que declaram na Receita. Um dos maiores shopping centers de Porto Alegre, onde passam 50 mil pessoas por dia, tem um faturamento anual de R$340 milhões. Com o mesmo valor, o governo poderia construir 26 mil casas populares. Em uma cidade como Porto Alegre, existe um déficit habitacional de mais de 70 mil moradias. O meu sonho é sair da rua e querer uma casa. Passei uma casinha simples, que tem um banheiro, um quarto e uma cozinha já serve para mim. Cheira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Segundo o IBGE, no ano passado, 970 mil pessoas não tinham qualquer tipo de renda no Rio Grande do Sul. Como consequência, são muitos os que dormem nas ruas e outros lugares públicos. Na capital gaúcha, existem iniciativas como a da Fundação de Assistência Social e Cidadania. A FASC recolhe os desabrigados para um albergue durante o inverno. Lá eles recebem alimentação e hospedagem. A previsão da FASC para 2001 é receber R$26 milhões. Direitos humanos, em plenitude, só pode existir num sistema socioeconômico justo. Como nós vivemos num sistema econômico injusto, globalizado e cada vez mais dependente, mais concentrador de renda nas mãos de poucos, a maioria da população sofre. As tentativas de diminuir os efeitos da má distribuição de renda são muitas. Fundações, entidades religiosas e outras iniciativas também procuram amenizar o problema, o que não é suficiente. Assegurar os direitos garantidos pela Constituição continua sendo um grande desafio social. Que país é esse? Amazonas, no Araguaiaia, na Baixada Fluminense. Qual é o teu sonho? É ver Jesus Cristo na frente. Mulheres correm risco de vida no ambiente familiar.
Um albergue foi especialmente criado para atender estes casos. O endereço não pode ser divulgado para que, longe dos agressores, elas possam recomeçar a vida. Em Porto Alegre é um albergue para acolher mulheres e seus filhos que correm risco de vida. Os agressores são os próprios maridos ou companheiros. 44% deles têm antecedentes criminais e 63% têm problemas com bebidas alcoólicas. Entre as situações de violência familiar estão as lesões corporais, ameaças de morte, estupro ou abuso sexual de crianças. A minha vontade de sair de casa, só que o medo de sair e de ser morta mesmo, né? Porque várias vezes ele dizia, se tu sair eu vou te matar. Ele tinha arma, quem bebe é alcoólatra ele, né? Então de repente apronta mesmo, né? Faz alguma coisa. A instituição abriga atualmente 10 famílias e ainda pode receber mais 2. O programa de atendimento é feito por uma equipe multidisciplinar e realizado individualmente ou em grupo. As mulheres têm assistência jurídica, psicológica e social, inclusive com encaminhamento para o trabalho. A gente tem toda a estrutura aqui da casa para auxiliar as usuárias, como nós somos chamadas, né? Então tem as técnicas que dão esse tipo de apoio para a gente no se restabelecer de novo com o parceiro que ficou lá fora, ver o que vai ser feito da vida, né? Esta casa não tem identificação. Nem os familiares das pessoas que estão aqui conhecem esse endereço. O motivo é que elas sofrem risco de vida e aqui na Viva Maria recebem proteção. O objetivo aqui é dar condições para que elas superem seus problemas. O prazo estipulado para a permanência é de 3 meses, mas pode ser reavaliado. Normalmente esse tempo é suficiente para que as mulheres deem um novo rumo às suas vidas. 21 toneladas. Essa é a quantidade de lixo reciclado que o Centro Ambiental Vila Pinto produz por dia. Além do trabalho para a comunidade, o centro também ajuda na diminuição da violência. Separar vidros dos plásticos e papéis. Assim começa a reciclagem do lixo seco. E é isso que mais de 100 funcionários fazem no Centro de Educação Ambiental Vila Pinto. Mas a diferença do trabalho dessas pessoas está no projeto Trocando as Drogas pelo Lixo. Só consegue vaga quem não tiver nenhum tipo de envolvimento com o tráfico ou o uso de drogas. Mesmo estando no terceiro mundo, nós do Centro de Educação Ambiental estamos no caminho certo, né? Que é a preservação do meio ambiente, que é essa consciência ambiental que nós temos. Hoje trabalham aqui 120 empregados, que se revezam em 3 turnos e ganham em média R$300. Esse ano o projeto foi escolhido para participar da Feira de Hannover, na Alemanha. O ganho não é só no combate às drogas e na redução da violência. O lucro da venda do material reciclado é repartido entre todos. Para a comunidade da Vila Pinto, é uma forma de aumentar a renda familiar. Mas para muitos, trabalhar nesse centro significa mais. A partir do momento que começa a ajudar em casa, né? Começa a levar as coisas para dentro de casa, a tua vida muda muito dentro da tua casa, né? E mudou muito. Eu me sinto bem mesmo, por causa que se eu fosse trabalhar em outro lugar eu não conseguia. Por causa da minha idade também, né? E eu ando muito doente também, então aqui é um serviço mais leve, né? Nunca é tarde para aprender. Projeto de alfabetização incentiva adultos a retomarem os estudos. Parece mentira, mas ainda existem muitos brasileiros que não sabem escrever o próprio nome. Porto Alegre, apesar de ser uma das capitais com menor número de analfabetos, também sofre deste problema. Com o objetivo de dar estudo a jovens e adultos, a Secretaria de Educação criou um movimento para alfabetizar estas pessoas. Desde seu início, em 97, o índice de analfabetismo já caiu em 2% em toda a capital. A Secretaria é responsável pelo salário dos professores e pelo material cedido aos alunos. As aulas são dadas em universidades, associações de bairro, escolas públicas e privadas, creches e até em entidades religiosas espalhadas pela cidade. Aqui, no Morro da Cruz, 15 pessoas participam do MOVA. Apesar das dificuldades diárias, a sala de aula nunca fica vazia. Alunos a partir dos 15 anos tentam aqui recuperar o tempo de estudo perdido. Eu acho assim que a partir do momento que eles estão vendo as pessoas que passaram todo o seu tempo, às vezes por dificuldade, até mesmo na família, ou dificuldade com eles mesmos no trabalho, ou não tiveram tempo para determinado assim para fazer, para ser alfabetizados, eles vendo esse trabalho, então é importante a pessoa retornar e voltar atrás e ver, olha, o que foi que eu perdi? Então aí eles vão começar a ver que é necessário estudar, é necessário ser alfabetizados, porque é muito bom, a partir daí eles não são mais um cego no escuro. Além de alfabetizar, o MOVA incentiva os alunos a se expressarem com mais facilidade. A maioria dessas pessoas procura o movimento em busca de melhores condições de emprego, saúde e higiene. Eu estou estudando que para mim aprender a ler, né?
Eu trabalho na prefeitura, então eu preciso aprender a ler para me passar a um cargo melhor, né? Que eu sou CLT, e aí eu sabendo ler, de repente eu posso até ser um capataz, né? Assista a seguir 3 craques de uma mesma geração, 3 craques com diferentes destinos. Agora vocês vão ver o que é o domínio da tecnologia. Uma família, uma TV, um controle remoto, um blackout. Pode parar! E o controle agora vai ficar comigo. Chega de bagunça na sala. Fora de controle. Filme do curso de especialização em cinema da UTE. Três vidas, 3 destinos. Eles já encantaram a torcida gaúcha com belas jogadas. Hoje, a seu modo, vivem no anonimato. Saiba onde estão nossos atletas. João Batista da Silva, o Batista, jogou em todos os campeonatos que um atleta sonha em participar. Olimpíada, Pan-Americano e até 2 Copas do Mundo. Revolucionou o futebol gaúcho na década de 80 e foi o primeiro jogador a sair direto do Internacional para o Grêmio. Hoje não está mais ligado ao futebol, mas vive dos investimentos do passado. Bom, eu felizmente, durante a minha carreira, eu comecei em 75 como profissional. Eu consegui bons contratos, principalmente no exterior. E depois que parei em 86, aí tive algumas experiências como treinador de lá para cá, mas sempre vivendo justamente do dinheiro empregado que eu ganhei durante esse tempo todo, que eu apliquei muito em imóveis. Né? Braulio, conhecido como Garoto de Ouro, seguiu uma trajetória pouco comum aos jogadores. Frequentou a universidade e também fez o curso de comentarista esportivo no Chile. A pessoa que normalmente não tem estudo só tem uma saída. Ou ganha muito dinheiro e sabe aplicar, ou ganha-se um bom dinheiro, não precisa se ganhar muito, e sabe aplicar por questão de estudo, que aí continua numa profissão, como é a minha, como é a do Falcão, como de tantos outros, né? Segue na carreira como comentarista, segue na carreira numa escola de futebol, segue numa carreira como treinador de futebol. Ele chegou a ser tricampeão invicto pelo Internacional. Hoje trabalha de segurança em um banco. A esperança de sucesso vem dos filhos Diogo e Diego, campeões juvenis pelo Internacional. A gente está vindo com o sucesso dos meninos, né? Esperamos que eles tenham mais sorte do que eu. Tenho certeza que vão ter e que eles sejam felizes, e na sequência a gente pode viver todos bem e tranquilidade, né? E a gente está dando toda essa força para eles no momento. Sol, chuva, calor ou frio. É difícil sair de casa sem antes dar uma olhadinha nas informações sobre o clima. Confira agora como é feita a previsão do tempo. O tempo em Porto Alegre está encoberto. A temperatura do ar é 17 graus. A previsão para os próximos 3 dias é de muita chuva, com possível melhora no final de semana. A previsão do tempo é um dos quadros de maior audiência na TV, o que pode ser observado no próprio canal 25 da NET, The Weather Channel. A meteorologia está presente 24 horas na vida das pessoas. Mas será que existe relação entre jornalismo e meteorologia? Por que o jornalista? Porque eu acho que se comunica muito melhor, entendeu? O meteorologista é aquela pessoa, claro, ele olhando o mapa, ele vai decifrar o mapa melhor, né? Ele vai ter condições de passar uma informação até muitas vezes bem mais elaborada. Só que o que acontece? Ele não tem aquela habilidade toda. Mais do que quadros com nuvens, computadores com mapas e vários instrumentos que registram desde a quantidade de chuva, a temperatura, até mesmo o brilho solar, são necessários para fazer uma previsão. O Roda VT entrou em contato com o 8º Distrito de Meteorologia para outros esclarecimentos. Para fazer a previsão do tempo do dia seguinte, a gente analisa informações de várias estações meteorológicas de todo o Brasil. Nós estamos responsáveis pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, as nossas estações fazem 3 observações por dia, remetem para os distritos, o distrito analisa essas informações, analisa imagens de satélite e analisa também a parte de prognósticos, né?
Encontro cultural. Todas as feiras, o Bar do Goethe recebe estudantes de diversos cantos do mundo. A reunião serve para trocar conhecimento ou até algo mais. A noite da rua 24 de outubro tem recebido convidados especiais. São estrangeiros que vieram ao país por meio de programas de intercâmbio. Durante o tempo em que ficam no Brasil, norte-americanos, suíços, franceses, italianos, entre outros, desenvolvem trabalhos voluntários ou apenas dedicam seus estudos. Ao contrário do que se pensa, a língua alemã dispensa a supremacia e quem acaba reinando é a vontade de trocar experiências, seja em que idioma for. Esse encontro surgiu com a ideia, desde que eu tenho o bar, como eu sou estrangeiro também, eu queria que o pessoal conheça um pouco mais Porto Alegre e os porto-alegrenses conheçam um pouco mais Europa, Estados Unidos e outras partes do mundo através desses encontros aqui. Uma vez por semana, o bar do Instituto Goethe promove um encontro de estudantes intercambistas. São pessoas do mundo inteiro que reúnem-se todas as terças-feiras para trocar ideias, estudar idiomas e divertir-se. Primeira vez que eu participo, que eu venho para cá, não conhecia, mas eu acho muito legal os estrangeiros se encontrarem aqui para conversarem, trocarem ideias sobre Porto Alegre aqui no Brasil. Eu acho bem legal. Porto Alegre é não muito bonito, muito grande casas e muito sujo, mas eu gosto, é diferente. Acho que aqui é muito legal, porque é muito de gente diferente também, mas acho que é bom de conhecer outras pessoas aqui. Olha, eu já participo dos encontros há mais ou menos 2 anos, desde o momento que eu cheguei em Porto Alegre. Alguns amigos comentaram sobre o lugar. Um lugar onde você pode fazer muitos amigos, pode praticar línguas, inglês, alemão, italiano, francês, até línguas exóticas, árabe, chinês. Sempre tem algumas pessoas desses lugares aqui. Um espaço gaúcho para o cinema europeu. Filmes temáticos atraem um público diferenciado no circuito cultural de Porto Alegre. 8.500 pessoas por mês. Esta é a média de público na Cinemateca Paulo Amorim, que fica no andar térreo da Casa de Cultura Mário Quintana. É neste espaço que a população de Porto Alegre pode assistir a filmes que não entram no grande circuito. Outra vantagem, os preços são mais baratos, podendo ter até 50% de desconto. As pessoas que costumam vir ao cinema da Casa de Cultura Mário Quintana não levam em conta apenas o preço, mas principalmente a qualidade dos filmes que são exibidos aqui. Ultimamente eu tenho tido experiências muito boas com comédias que passam aqui, totalmente fora dos padrões besteirol que tem por aí, né? Uma ótima projeção, né? Bom equipamento de som, enfim, eles primam pela qualidade da projeção dos filmes e também primam na qualidade da escolha dos filmes a serem apresentados aqui, né? Filmes de qualidade cultural, de nível cultural que muitas vezes não passam nos demais cinemas, né? Filmes que são com temáticas diferenciadas, né? Que tem uma outra proposta, né? Normalmente nos shoppings, com exceção lá do Guion, os filmes são muito comerciais, assim, é muito para massa mesmo. Manter uma programação voltada para a divulgação da função social e cultural do cinema no Brasil não é tarefa fácil. A direção do local afirma que, além da arrecadação de bilheteria, o cinema da Casa de Cultura é mantido pelo governo do estado e a Associação de Amigos da Cinemateca Paulo Amorim. Tudo isso para garantir o cinema como arte e não como mero produto de consumo. Confira no próximo bloco. O presidente do PT porto-alegrense fala sobre o futuro governo Tarso. Meus amigos, eu tenho aqui comigo as provas das falcatruas do meu opositor. Mas tem gente que é muito cara de pau mesmo e com muito sebo pra ninguém conseguir segurar. Tu faz parte da corja que trucidou com o nosso povo. Ora o quê? É hora sim de lavarmos a honra desse povo e não é com provas verídicas que tu vai me derrotar. Isso Minha candidatura que dá orgulho para este povo. O senhor não tem postura ética para responder as provas devem sim ser levadas em consideração. Documentos irredutíveis.
Você quer isso para essa cidade? E agora, você decide. O presidente do Partido dos Trabalhadores de Porto Alegre, Valdir Bongás, fala no 359 Entrevista sobre o futuro da cidade a partir da próxima administração petista. Para analisar a vitória do Partido dos Trabalhadores, que vai para o seu 4º mandato na capital gaúcha, estamos aqui com o presidente do Diretório Municipal do PT, Valdir Bongás. Valdir, mais uma vez, a vontade popular contrariou as pesquisas que apontavam Tarso como vitorioso no primeiro turno. Ao contrário disso, as urnas mandaram ele para o segundo turno com Alceu Colares. Isso chegou a ser um susto para vocês? Como é que vocês analisam? O partido nunca se dirige, mas assim, absolutamente pelas pesquisas, né? Nós sabemos que a militância, o trabalho até o final é importante. Sem dúvida nós queríamos ganhar no primeiro turno. Ganhamos de fato, mas não resolvemos a eleição no primeiro turno. E o segundo turno nos abriu a possibilidade de aprofundar o debate. Acho que isso foi real e concreto. E sem falar que nos ofereceu um material importante de avaliação também de uma série de questões em que nós mesmos temos que nos superar nesse próximo mandato. Os dissidentes do PDT que se uniram ao Tarso no segundo turno, eles têm alguma possibilidade de participar desse 4º mandato? Ou, se não, eles têm alguma possibilidade de se filiar ao PT e criar uma corrente trabalhista? Não, todos os que contribuíram para construir essa vitória estão agora também ajudando a discutir a formatação do secretariado e o próximo governo. Portanto, os trabalhistas históricos aí também estão participando desse processo, como também o pessoal que se articula com o Lauro Agman, do PPS, que também nos apoiou no segundo turno, no PV, o próprio PSTU, que tem, nesse caso, uma relação um pouco diferenciada em relação ao mandato propriamente dito, mas, de alguma forma, todos os que se envolveram na construção da vitória estarão sendo envolvidos e se envolverão na discussão de responsabilização no governo e, portanto, na formação do secretariado e da equipe. O Tarso falou muito durante a campanha dele que a prioridade do PT nesse 4º mandato vai ser o combate à miséria absoluta. De que forma concreta que o partido vai conseguir fazer isso em Porto Alegre e por que não foi feito nos últimos 12 anos em que o partido esteve administrando a capital? Nunca se investiu tanto em políticas sociais como aqui em Porto Alegre. Do governo do Olívio até agora, o governo do Raul, o investimento nas políticas sociais aumentou 4 vezes. Agora tem uma coisa concreta, o modelo neoliberal vem produzindo miséria numa proporção superior a essa capacidade de atendimento da prefeitura. O que nós estamos nos propondo, nós o PT, a Frente Popular, junto com o prefeito Tarso e o Velho, vice, é pensar ofensivas que potencializem essas iniciativas, tanto na ampliação de programas para essa área, qualificação dos que já estão em curso, como ações políticas de envolvimento da sociedade, com parcerias e mesmo lutas sociais, enfrentamento do projeto neoliberal, que consigam construir um movimento muito mais vigoroso contra esse modelo neoliberal, que é o principal gerador de exclusão em todo o Brasil. O Tarso prometeu que fica os 4 anos como prefeito. Qual é o outro grande nome do PT para 2002, para o governo do Estado? E existe alguma possibilidade do nosso governador Olívio Dutra se recandidatar? Nós temos hoje um bom problema, que é ter vários bons nomes, né? Além do nome do Olívio, do Rosseto, do Raul, do próprio Tarso, porque essa discussão o PT e os partidos da frente vão fazer para ver quem são os nossos próprios candidatos. E, evidentemente, que a intenção sempre dos eleitos é cumprir os seus mandatos integralmente. Mas acho que o PT tem bons e qualificados nomes aí para oferecer à sociedade gaúcha nessa próxima eleição. Esteve aqui conosco Valdir Bongás, presidente do Diretório Municipal do PT. Muito obrigado pela sua participação. Esportes mais do que especiais. Rompendo a barreira do preconceito, portadores de deficiências físicas mostram habilidade nas quadras. Maratona, lançamento de dados, natação, basquete. Esportes que ajudam a integrar o deficiente à sociedade. A ARPA, Associação Rio Grandense de Paralíticos e Amputados, realiza treinos, jogos e até campeonatos com a participação dos associados. A instituição, criada há 32 anos, promove competições regionais. O grupo cada vez ganha mais adeptos. O convite é feito aos deficientes pelos integrantes da associação. O esporte é bom em função disso, né? Tu tá ali, tu tá te exercitando, tu tá estabelecendo relações diferentes, né? E tu tá procurando
superar o teu limite, né? Outros projetos, como um grupo de dança, já foram desenvolvidos pela ARPA. Mas depois da primeira apresentação, o grupo não pôde continuar por causa de problemas técnicos e financeiros. A falta de incentivo é mais um problema a ser superado. Nós temos aí uma série de bons esportistas em outras áreas que também não tem incentivo, né? Mas esporte adaptado, em função de toda a discriminação da sociedade, claro que o portador ele enfrenta uma dificuldade maior. Os integrantes da ARPA se reúnem 2 vezes por semana para praticar esportes. Com muita garra e disposição, eles driblam as dificuldades técnicas e financeiras. Mais um ponto no jogo da vida, onde eles já são vencedores. Ficamos por aqui com mais um 359 TV. Até a próxima!